Estamos de volta, estamos aqui hoje com a leitura de Salmos 8 e você é muito bem-vindo aqui ao canal. Eu sou a Jaque, todo dia tem leitura da Palavra de Deus aqui, tem Bíblia para você, não tem desculpa se você falar assim, não tem palavra para mim, eu preciso ouvir uma palavra. Tem a Palavra de Deus aqui todo santo dia nesse canal e nós estamos numa jornada maravilhosa pelo livro dos Salmos. Hoje nós vamos fazer uma leitura muito especial. Eu quero falar para você sobre como Deus nos vê. Sabe aquele momento que às vezes a gente se sente um nada? Sabe? A gente começa a pensar assim, puxa vida, eu queria ser uma pessoa mais honrada, ou mais isso, mais aquilo, e de repente a gente se sente um nada, sabe, sem valor nenhum. E a ideia da nossa leitura hoje é a gente refletir que o olhar de Deus para conosco não é como a gente pensa. Às vezes a gente se confunde achando que Deus nos vê como todo mundo vê, mas a própria Bíblia diz que o Senhor, Ele não vê a gente como o homem vê, Ele vê o nosso coração. E eu quero trazer essa reflexão nesse vídeo. Então, se você gosta desse canal, desse conteúdo, desse tipo de informação, se você quer aquele empurrão assim, sabe, para todo dia você ler a sua Bíblia, considere se inscrever, ativa o sininho para você não perder aí os próximos vídeos, as notificações, porque todo dia tem vídeo aqui e essa pessoa super simpática que vai lembrar você de ler a sua Bíblia. Mas antes, gente, da leitura, vamos falar com Deus, vamos orar. Antes, eu vou pegar minha Bíblia aqui, mas vamos falar com Deus para que Ele traga uma revelação em nosso coração, sabe? A respeito desse texto, a respeito do que a gente pode aprender. Muitas vezes eu lendo a palavra de Deus, eu pego algumas informações ricas, importantes, que pode ser um pouco diferente até do que você vai pegar se você ler a Bíblia junto comigo. E vamos pedir ao Senhor para que, sobretudo, Ele venha abrir o nosso entendimento, a nossa mente, para que a gente não tenha assim um entendimento assim humano, mas que venha uma sabedoria divina do alto para nos conduzir nesse dia. Amém? Pai, em nome de Jesus, mais uma vez, graças eu te dou por esse dia e dizer, Pai, que para mim é um prazer, é uma delícia estar aqui na Tua presença, Senhor, lendo a Sua palavra, conhecendo o Teu livro, a Bíblia, fazendo a leitura dos Salmos, como tem sido precioso. Senhor, eu peço que em nome de Jesus o Senhor perdoe os nossos pecados, os meus pecados, as nossas falhas, nos ajude a cada um de nós aqui a olharmos para o Senhor, ó Deus, e te conhecer mais e mais, e o que o Senhor venha falar no nosso coração, como o Senhor nos vê. Ó Deus, em nome de Jesus, todo pensamento, todo sentimento que eu possa ter, ou quem estiver me assistindo esteja sentindo de se autodenegrir, que isso caia por terra no nome de Jesus. Estamos vindo hoje para a Sua palavra para sermos transformados, curados, que a Sua palavra nos dê direção e nos transforme por inteiro e completamente. Abençoe essa pessoa que está assistindo esse vídeo, a casa dela, tudo que ela tem, e peço ao Senhor que visite ela com uma bênção muito especial. É o que eu peço ao Senhor nesse dia e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Então, vamos para a palavra do Senhor. Se você tiver o seu celular, deixa ele aberto aí, então no Salmos 8 ou a sua Bíblia. Eu sou das antigas, tá, gente? Eu tô usando a Bíblia aqui. Eu tenho um problema de ler no celular, porque às vezes a luz me incomoda, se a bateria acaba, dá ruim, então eu sou assim, vintage, eu venho pra cá, né? Mas se você não tiver a Bíblia, tudo bem. O importante é ler, E nós vamos agora para Salmos 8, e a palavra de Deus, ela diz assim: Ó Senhor, nosso Senhor, como teu nome é magnífico em toda a terra, tu que puseste tua glória nos céus. Da boca dos pequeninos e de bebês fizeste brotar força, por causa dos teus adversários para fazer calar o inimigo e vingador. Quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que estabeleceste, que é o homem para que te lembres dele, e o filho do homem para que o visites? Tu o fizeste um pouco menor que os anjos e o coroaste de glória e honra. Deste-lhe domínio sobre as obras das suas mãos. Tudo puseste debaixo de seus pés.
Todas as ovelhas e os bois, assim como os animais selvagens, as aves do céu, os peixes do mar e tudo que percorre as veredas dos mares. Ó Senhor, nosso Senhor, como teu nome é magnífico em toda a terra. Gente, no vídeo anterior, o salmo que eu li, eu lembrei da música da Aline Barros. Esse aqui eu lembrei de um louvor do pastor Cirilo. Bem no versículo que ele fala aqui, o versículo 4 e 5. Quem conhece as músicas do pastor Cirilo vai se identificar. Quando eu não lembro agora o louvor, ele fala assim, quem sou eu, Senhor? Quem sou eu? Filho de homem para que me visites, fizeste-me por um pouco menor que os anjos. É tipo isso, eu não lembro todo o louvor, tá, gente? Mas me lembrou nessa hora, eu lembrei aqui, pastor Cirilo deve ter lido Salmos 8 para escrever. Mas deixa eu contar uma coisa aqui para vocês. Quando a gente vai para um lugar muito legal, eu não sei vocês, eu amo viajar, gosto de passeios de natureza, de contemplação. Quando você se depara ali com a criação do Senhor, num lugar muito bonito, muito deslumbrante, montanhas, né, árvores, florestas, mares, ou quando você faz uma viagem de avião, que você tá lá em cima no avião e olha tudo tão pequenininho, a gente vê aquelas nuvens que parecem algodão, a coisa mais linda, a gente pensa assim, meu Deus, isso aqui é obra do Criador, é obra do Senhor, não tem como o homem fazer uma coisa dessa, isso é feito obra das tuas mãos. E quando a gente vem para esse texto, a gente vê aqui o Salmo de Davi, ele falando sobre a glória de Deus, mas eu peguei um ponto aqui, que eu não sei se você vai concordar comigo, mas eu fiquei assim muito impressionada. É como se Deus ele mostrasse a sua glória para nós, mas ao mesmo tempo ele dignificasse o ser humano. É como se ele nos dignificasse. É como se nós tivéssemos um lugar digno diante dele, sabe? Por que eu digo isso? Porque ele compara a gente, pobres mortais, eu e você, como se nós fôssemos, assim, um pouco menor do que os anjos. Isso me faz lembrar, gente, assim, não lembrar, mas refletir que, assim, Deus, ele jamais faria uma comparação dessa se fosse para nos denegrir. A gente não tem ideia o que é ser um anjo, mas nós sabemos que são seres celestiais, seres divinos, e nós somos comparados a sermos só um pouquinho menor do que eles, ou seja, temos um lugar de grande importância no plano de Deus. Quando eu li isso me fez pensar que Deus ele é tão grande, ele nos ama tanto, ele nos dignifica tanto, que fazer uma comparação dessa é como nos trazer de volta ao seu plano, é como nos fazer lembrar do seu grande amor por nós, naqueles momentos que nós achamos que não somos nada, naquele momento que as pessoas totalmente nos descredibilizam de quem a gente é, do que a gente faz, e aí a gente termina o dia assim se sentindo um nada. E muitas vezes nós denegrimos, até nós mesmos, acabamos nos autodenegrindo, sabe? Quando a gente fala coisas do tipo, eu não sou nada, eu não sou ninguém, eu não sou inteligente, eu não aprendo nunca, eu sou um burro, eu sou um estúpido, eu não tenho jeito, eu sou o pior nessa tarefa, eu sou o pior aqui da sala. Então nós nos autodestruímos, né, colocando esses adjetivos pejorativos sobre nós. Mas quando a gente vem aqui para a Bíblia, a gente vê como que o Senhor ele olha para nós, só um pouquinho menor do que os anjos. E nós, gente, somos parte dessa criação tão linda. Assim como ele fez os céus, a terra, aquelas montanhas, né? Aquelas coisas maravilhosas que a gente, assim, se delicia quando a gente assiste um filme ou vai visitar um lugar legal. A gente, digamos assim, eu poderia dizer que estamos naquele mesmo nível. Mas por quê? Porque também somos criação dele. Nós também temos um lugar nessa obra tão artística que Deus faz, que Deus fez. E eu quero trazer você nessa reflexão para que você se lembre que quando esses momentos ruins chegarem, onde você começa a duvidar da sua capacidade, onde você começa a duvidar de quem você é, onde você começa a duvidar até do propósito de Deus, por que eu tô aqui, por que eu existo, eu não faço falta nenhuma.
Entenda que você tem um lugar em toda essa criação, você tem um lugar nesse propósito e você tem um lugar dignificado por Deus nessa vida aqui, até que Ele nos chame para estar com Ele para sempre. Não se esqueça disso. O Senhor, Ele nos chama, Ele nos dignifica e Ele nos coroa de glória e honra. Vamos ler aqui de novo o versículo 4 e o versículo 5. Que é o homem para que te lembres dele? É como se Davi falasse assim: quem sou eu, Senhor? Quem sou eu para que o Senhor se lembre de mim? Eu sou bem pequenininho, diante de coisas tão lindas e grandes, né? E o filho do homem para que o visites, quem sou eu para o Senhor me visitar? Às vezes a gente também se sente assim, né? Quem sou eu? Eu sou uma pobre pessoa que moro num lugar simples. Quem seria eu para Deus me visitar? E aí o salmista Davi continua: tu fizeste um pouco menor que os anjos e o coroaste de glória e honra. Então lembre-se, você é dignificado por Deus, você tem um lugar no plano do Senhor, você tem um lugar no propósito de Deus aqui, enquanto você vivo está, você tem um lugar no amor de Deus, você não está esquecido, existe plano para você. Mas tome esse lugar e quando esses momentos vierem, vem aqui, ó, vem para Salmos 8 e lembre-se de como Deus te vê, tá bom? Que Deus abençoe você e até amanhã no próximo vídeo. E lembre-se, leia a sua Bíblia. Tchau, tchau.